Como que você pode dobrar o seu dinheiro? Existe uma regra matemática, ela é conhecida como a regra dos 72. E você pode aplicar para dobrar o seu dinheiro em qualquer tipo de mercado. Você pode dobrar o seu dinheiro investindo em ações na Bolsa de Valores brasileira, você pode investir na renda fixa, você pode investir na Bolsa Americana, ou como a gente muito fala aqui no canal Negócios Frenéticos, sobre você investir em Bitcoin. Beleza? A primeira coisa que você tem que entender é a regra matemática dos 72 e o que ela trata. E é uma regra muito simples. Eu vou passar para você aqui, neste mapa mental, essa definição. Tá? Ela é simples para estimar o tempo de duplicação do capital de acordo com a base na taxa anual. Ou seja, você vai pegar e dividir pela taxa de retorno anual para obter ganhos aproximados ou não. Então, se você vai investir em algo que te dá o retorno de 6% ao ano, você vai pegar e vai dividir por 72. Você vai ganhar 12% ao ano, você vai dividir por 72. Aplicada a retornos médios dos mercados para comparações práticas. E isso vai te levar a algumas matemáticas. Eu vou abrir aqui o artigo que eu estou mandando para vocês aqui e vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui embaixo. Vamos lá. Então vamos lá. Comparação realista. Tá? Brasil, próximo a 9%. Você pegando e fazendo aquela matemática, você vê que vai levar 8 anos você investindo a um retorno médio de 9% para você dobrar o seu dinheiro. Investimentos em Bolsa de Valores americana, se o rendimento é de 10%, você vai levar um pouco menos, tá? A realidade é que é um pouco mais consistente. O Bitcoin, quando você faz as pesquisas na internet, você vai encontrar de 20% a 40%. Só que existe uma grande pegadinha no Bitcoin, que é o que a gente vai falar agora durante esse vídeo. Porque os ganhos do Bitcoin, ele pode até multiplicar, vamos dizer que ele chegue a $1 milhão. Ele está passando talvez por um bear market agora, eu não sou analista de finanças, eu sou um cara entusiasta, busco conhecimento como vocês e compartilho com vocês. Se ele chegar a $1 milhão, talvez ele vai multiplicar próximo a 10, 11 vezes. Só que antigamente, quando ele valia centavos, ele chegou a $100 mil, ele multiplicou milhões de vezes. Então veja, as porcentagens que eles falam do passado talvez não sejam aplicadas agora. Então você só tem que entender para você fazer a sua diversificação da forma correta. É importante você ter estratégia, ou seja, ajuda a pensar em ciclos, tempo e consistência. Porque mesmo que você diversifique para segurança a sua carteira de investimentos, vou investir tanto em Bitcoin, vou ter uma renda fixa, vou ter bolsa de valores. A gente fala muito sobre criptomoedas aqui, mas eu sou um investidor diversificado. Você pode aplicar a regra dos 72, a regra dos 72 para qualquer tipo de mercado. E assim você tem uma estratégia mais clara para os seus investimentos. Tá? Transforma a curiosidade matemática em ferramenta para planejar expectativas. Então vamos lá, vamos fazer uma comparação entre mercados. Ibovespa, tá? Aqui no Brasil, SP500 e Bitcoin. Você já tem ali, deixa eu tomar um cafezinho aqui, aquela tabela que eu peguei do ChatGPT de alguns artigos. Os retornos históricos aproximados entre 8% e 10% ao ano, considerando reinvestimento de dividendos. Então, ou seja, quando você vê alguns vídeos de cálculos de juros compostos, você vê que os especialistas eles usam esta média, 8% a 10%. Já, mas a Selic hoje está 14,75%, 15%. Mas daí você vai tirar os gastos com a inflação e você vai ver um retorno real. Então, é mais ou menos isso que você pode esperar no longo prazo, tá? Pela regra dos 72, o tempo para dobrar seria entre 7 a 9 anos. O mercado marcado por inconsistência e longos ciclos de estagnação, exigindo paciência, que é a Bolsa Brasileira. Tá? Quando a gente pega o SP500, que é a Bolsa de Valores Americana, para quem investe em Bolsa de Valores Americana e quem diversifica seu patrimônio, é um lugar a estar alocado. Tá? Os retornos médios são de 10 a 12% ao ano, onde as maiores empresas do mundo estão lá, grande mercado de capitais. E esta regra de 72 mostra que você pode diminuir de 6 a 7 anos, beleza? Comportamento mais previsível e crescimento mais constante por grandes empresas, inovação e a estabilidade, tá? Olha só, o Bitcoin, a fase inicial com retornos extremamente altos, muitas vezes acima de 100% ao ano. Essa é uma fase inicial, não é uma referência realista por baixa liquidez e adoção ilimitada. A expectativa mais plausível hoje, entre 15 a 25% ao ano, ao longo dos ciclos completos. Ou seja, a regra dos 72, tempo para dobrar
entre aproximadamente 3 a 5 anos. Então, o Bitcoin ele pode ser um ativo ainda, só que você tem que pegar essa expectativa. Eu vejo muitos artigos, eu me inspiro em alguns artigos e vídeos para fazer, quanto que a gente vai ter se investir 100 mil reais em Bitcoin? Quanto que vai valer 0,1 Bitcoin? É legal de fazer essas simulações, mas a galera pega muito os dados de muito das antigas do Bitcoin. E cara, o Bitcoin ele não vai multiplicar tantas vezes como ele já multiplicou. Ele pode crescer a um valor estratosférico, mas ele vai partir dos 70 mil dólares que ele está hoje, dos 120 mil dólares que ele bateu. Ele não vai partir de zero mais. Então essas rentabilidades elas são muito fora de contexto. E assim você consegue perceber que mesmo o Bitcoin sendo um espetáculo, certo? Você, por que não ter uma carteira de segurança? Nós não estamos falando sobre rentabilidade de 100. Eu não vou investir em renda fixa ou não vou investir em SP500 porque eu só vou ganhar 10, 12%. Cara, as porcentagens estão parecidas para você ter uma carteira diversificada. Isso justifica para você buscar dobrar seu dinheiro em diversos mercados e ter segurança. Tá? Natureza dos retornos e volatilidade. Linearidade versus ciclos. Retornos não ocorrem de forma linear. Médias escondem trajetórias variadas. Estamos falando de médio e longo prazo. A bolsa tendo o crescimento mais estável, enquanto ativos como o Bitcoin têm trajetórias muito irregulares. Nós não estamos falando que isso vai dobrar o dinheiro até dezembro. Eu estou falando sobre uma matemática que se você fizer um dollar cost average, você vai dobrar o dinheiro com o Bitcoin mais rápido do que a bolsa, pelo menos pegando estatísticas passadas em questão de ciclo, não questão de velocidade agora. A volatilidade do Bitcoin, movimento típico com altas fortes, seguidas de quedas acentuadas. Eu participei do FOMO essa semana. Tava ali, ele bateu 60 e poucos mil dólares, começou a passar de 70 mil. Eu tava com uma grana para fazer aportes regulares, me empolguei e o que eu ia fazer de regular, eu coloquei tudo em 74. Já deu uma caída. Então você tem que tomar cuidado, cara. Não é a curto prazo a parada. Então o Bitcoin é uma ferramenta para você fazer os seus investimentos, é uma ferramenta que você pode ter rentabilidade boa, mas você tem que saber lidar. Tá? O exemplo citado de altas de 80% seguidas por quedas de 50%. A gente está passando agora por uma queda de 50%, 60% desde a máxima. Tá? Mesmo com média elevada, o caminho emocionalmente é desafiador para investidores. Então eu acho que quando você faz os investimentos diversificados, você controla, traz segurança para o seu portfólio e você também tem a segurança emocional, tá? Bolsa americana apresenta histórico de crescimento mais constante. Bolsa brasileira entrega rendimento, porém, com ciclos de estagnação, exige paciência. As grandes empresas de crescimento estarão lá nos Estados Unidos, beleza? Estratégias e investimentos que a gente pode compartilhar com os nossos colegas investidores. Se você já está gostando desse vídeo, desse mapa mental, é onde eu trago conceitos dos grandes especialistas do mercado, estatísticas passadas, para você abrir a cabeça e você colocar e decidir com mais sapiência os seus investimentos. Dá uma força para o nosso canal, se inscreve aqui no canal Negócios Frenéticos, aqui no GEinvest, beleza? E a gente vai fazendo vídeos todas as semanas para você. Timing versus acumulação. Tentar acertar entradas e saídas raramente funciona de forma consistente. Então é interessante você conhecer um pouco dos mercados que você aplica a sua grana e você fazer seus aportes de forma consistente. Timing é arriscado, especialmente em ativos voláteis como Bitcoin. A história que eu te falei, eu quis acertar achando que ele ia passar dos 85 mil dólares e na verdade ele deu uma regredida. Hoje ele tá meio estável, eu tô segurando a onda ali, porque a vontade foi de tirar aquela grana, porque eu falei, puta merda, coloquei a grana, comprei 72, 73 mil e agora o cara vai cair até 50, não dá certo. Só que quando eu penso nos 126 mil dólares, eu falo, cara, eu paguei mais barato, eu não paguei tão mais barato, mas eu paguei mais barato. A acumulação ao longo do tempo com aportes regulares reduz o risco do timing. Permite capturar crescimento médio do ativo, seja qualquer ativo. Disciplina e comportamento exigido. Cara, tem que ter estratégia e comportamento do investidor. Fazem grande diferença nos resultados. Fugir do FOMO, fugir dessas coisas, sabe? Tá tudo verdinho, você já vai lá, que nem eu acelerei os meus aportes. Eu poderia ter segurado e comprado um pouco mais a 69 mil dólares ou esperar cair para 60 mil dólares. Você tem que ter estratégia e você tem que seguir a estratégia. A bolsa recompensa a paciência. O Bitcoin recompensa a resiliência, porque as quedas do Bitcoin elas são desagradáveis. Então você tem que ter saco roxo. Essa é a verdade, beleza? Diversificação e alocação, com as porcentagens que a gente falou no começo do vídeo, eu acho que não tem lógica de você se expor apenas a um ativo correndo o risco da ruína, sendo que a diferença de porcentagem não é tão grosseira assim perante a segurança.
Bitcoin pode oferecer potencial de retorno superior, mas não deve ser o único ativo. Carteira equilibrada inclui ativos no Brasil, para renda e oportunidades locais. Cada ativo também vai ter a sua questão específica na sua carteira de investimentos. Exposição ao mercado americano com base mais estável e global. Bitcoin como componente de crescimento assimétrico. Aí qual porcentagem você vai querer colocar nesses tipos de mercado? Vai de você, meu querido, fazer seus estudos e decidir como você vai fazer seus investimentos. Segurança e custódia do Bitcoin nunca é ruim a gente falar, nunca é demais a gente falar sobre isso. Vou colocar aqui 150%. Olha só, autocustódia versus institucional. No universo cripto, a responsabilidade da custódia pode ser totalmente do investidor. Autocustódia bem executada garante a soberania. É a grande filosofia do Bitcoin. Riscos e exigências. Exige conhecimento, cuidado. Você não pode ficar fazendo cagada porque não tem como fazer um Pix errado e o Pix voltar. Não vai acontecer. Você fez uma transferência errada, vai cair no limbo, você vai perder tua grana. Beleza? Você pode também comprar por custódias de instituições financeiras, você pode comprar por ETFs hoje, mas o ideal, se você está acumulando por longo prazo, e se estamos falando de longo prazo, você vai querer deixar uma grande grana, você quer ter uma grande grana guardada, o ideal não seria deixar na Binance, Bybit, essas coisas. Conclusão desse vídeo muito simples. Cara, a gente tem que ter sempre paciência e resiliência. Investir, cara, mexe com nossos nervos. São diferentes entre mercados e não está só no retorno, mas no comportamento exigido. Permanecer no jogo suficiente é mais importante do que dobrar de uma vez. E quando a gente fala em dobrar de uma vez, eu trouxe essa regra dos 72 para você entender que você pode usar em qualquer tipo de mercado. Olha aqui, não é tão diferente assim. Esquece isso do Bitcoin agora. Ninguém está falando que o Bitcoin vai a 300 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares. Não é isso que vai acontecer. Não é assim que vai acontecer as coisas, beleza? Então, tome cuidado com isso, beleza? Repetição do processo de dobrar. O objetivo é permitir que o processo de duplicação ocorra várias vezes ao longo dos anos, que aconteça em todos os mercados, e é assim que o patrimônio será construído. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quis trazer uma comparação entre os mercados, eu quis trazer uma forma de pensar da regra dos 72. Tem muitos vídeos na internet sobre a regra dos 72, geralmente é relacionado à renda fixa, à bolsa de valores, mas você pode colocar sim a regra dos 72 ao Bitcoin, principalmente, que é a grande criptomoeda, é a criptomoeda que a gente pode ter dados mais aferíveis, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Beleza? Se você quer ver o nosso último vídeo sobre Bitcoin colateral, ele vai estar aqui na tela final. Não deixe de se inscrever aqui no canal Negócios Frenéticos e um grande abraço. Até o próximo vídeo.